Bom dia, sejam bem-vindos ao 8º webinário da Fonotrópica. Estamos encerrando essa primeira série de webinários, por isso, em nome de toda a família Fonotrópica, gostaria de agradecer nossa fiel audiência que nos acompanhou por esses 2 meses de entretenimento científico, no mais alto nível. Gostaria também de manifestar o meu reconhecimento ao apoio dado pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Teoria, Aplicações e Valores, da Universidade Federal da Bahia, e toda a comunidade de colegas do Instituto de Biologia da UFBA. Essa série de webinários foi uma grande oportunidade para fazer um intercâmbio de conhecimento e demonstrar para a nossa sociedade a importância do trabalho que é feito dentro da academia, em grande parte dentro de universidades públicas brasileiras. E tivemos muitos problemas técnicos ao longo de nossas transmissões, mas a vontade de aprender e compartilhar o conhecimento superou essas dificuldades. Agora, pessoalmente, gostaria também de agradecer a equipe que trabalhou e incentivou diretamente essas transmissões, o professor Hilton Japiaçu, meu colega de projeto de extensão, professor Marcelo Napoli também, que participou junto com a gente nesse projeto, nossos alunos de graduação, Vitor Calazans, Luiz dos Santos, que trabalharam aí na divulgação, no backstage, na parte técnica. Enfim, muito bem. Hoje falaremos sobre comunicação animal, tendo um olhar voltado para aspectos adaptativos e os desafios trazidos por supostas deficiências em órgãos sensitivos, sensoriais. Nosso convidado é o Dr. Felipe Toledo, da Universidade Estadual de Campinas. Felipe é biólogo, tem mestrado e doutorado em zoologia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Atualmente, na Unicamp, é professor livre-docente de vertebrados, curador no Museu de Zoologia, coordenador e curador da Fonoteca Neotropical Jacques Villard, professor do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e também chefe do Departamento de Biologia Animal. Atualmente, o Felipe lidera um laboratório de História Natural de anfíbios brasileiros, por onde comanda um time genial de alunos de graduação, pós-graduação e pós-doutorandos. Eu tive a honra de fazer parte desse laboratório e trabalhar com o Felipe durante 4 anos. Eu acho que eu fui o pós-doc mais longevo do Felipe, depois ele me corrige aí se eu estiver errado. Felipe é uma grande referência sobre o conhecimento da quitridiomicose, uma doença fúngica que tem causado declínios populacionais em diversas espécies de anfíbios pelo mundo. No entanto, tem uma contribuição muito ampla nas áreas de bioacústica, taxonomia e comportamento desses incríveis vertebrados que são os anfíbios. Sua palestra hoje tem o título enigmático, o Cego, o Surdo e o Mudo, uma palestra sem sentido. Agradeço nossa audiência e nosso convidado e peço que vocês se inscrevam no nosso canal para participar do chat e nos enviar perguntas. Felipe, muito bom dia e a palavra é sua. Bom dia, Lucas. Espero que todos estejam me ouvindo bem aí. Eu agradeço demais o convite. Fico feliz de participar e também já aproveito para te dar os parabéns, né, e a todo mundo aí que ajudou na organização desse evento, né, que foram uma série de palestras super interessantes. Eu assisti quase todas, gostei do material, achei muito legal, né, de repente, um lado positivo nessa pandemia, a gente conseguir inovar e produzir materiais desse tipo. Então, muito obrigado. E você tem razão, acho que você foi o pós-doc que durou mais tempo aqui enquanto pós-doc, né? E queria também dizer ao Mirko que isso aqui não é pinga, eu já li um comentário aqui, mas é o meu cafezinho, Hoje eu vou falar, então, desse tema que é enigmático, é o cego, surdo e o mudo. Na verdade, são estudos de caso, eu vou aproveitar para falar para vocês sobre 11 trabalhos
Eu sei que é muita coisa, eu vou tentar ficar nos 40 minutos aqui, mas é porque o assunto é muito legal, tem várias coisas que a gente descobriu nesse sentido, e, e é provavelmente a palestra mais sem sentido que eu tenho para dar para vocês. O primeiro caso que eu vou falar para vocês é sobre o sapo cururu de Fernando de Noronha, Rhinella gimi, é o caso do cego. Eu fui uma vez para Fernando de Noronha, quem não foi ainda, recomendo muito. É um dos lugares mais bonitos do mundo. Eu fui lá passear com a minha família, na época que eu tirei essas fotos, e aproveitando, né, conheci um pouco dos ambientes que restam ainda um pouco naturais lá. Por exemplo, esse é o mangue do Sueste, é o único mangue de ilhas oceânicas do Atlântico Sul. Então ele é especial nesse sentido, apesar de ser um mangue pequenininho, ele só tem praticamente é o dobro do que vocês estão vendo nessa foto. E aí eu, com minha roupa de campo ali, vocês podem ver, já aproveitei para coletar uns girininhos. Eu sabia que lá só tinha uma espécie de Rhinella, a Rhinella gimi, e eu sabia também que nessa época o girino ainda não era descrito. Então, e é muito difícil, às vezes, quando você vai numa lagoa que tem mais de uma espécie de Rhinella, saber de qual espécie é o girino. Eles são muito parecidos, às vezes indistinguíveis. Então, a gente aproveitou e fez essa coleta e descreveu. Esse aí é o primeiro artigo, vocês vão ver aqui embaixo, sempre que tiver essa caixinha aqui, vai ser o artigo referente ao trabalho que eu estou falando. Então, a gente aproveitou e descreveu o girino da espécie. Mas o mais interessante é que numa segunda amostragem dos girinos, a gente percebeu que existia uma série de malformações, de deformações, por exemplo, do aparato oral desses girinos. Então vocês podem ver aí as fileiras de dentículos completamente deslocadas, às vezes ausentes, às vezes em número diferente do normal para a espécie. E também ali embaixo, durante a metamorfose, a gente percebeu também, por exemplo, a ausência de formação de dedos nos pés, ou ainda algum problema na posição das narinas, né? Então a gente também acabou descrevendo toda essa quantidade de malformações que a gente tinha observado nos girinos. E os adultos? Os adultos também chamaram atenção nesse sentido, né? O adulto normal da Rhinella gimi é um sapão grande, bonito, mas lá em Noronha, vários apresentam deformações, né? Esse aqui são alguns exemplos de animais com números de dedos a mais ou a menos nas mãos e nos pés. Podem ter até mesmo indivíduos sem as mãos. Nos pés a mesma coisa, né? Tem indivíduos sem pés, com dedos a mais ou a menos, né? Normalmente aqui teria um, tá faltando um dedo aqui, 2, 3, 4, 5. Esse outro bicho aqui tem 6 dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quer dizer, um número anômalo, né? É uma polidactilia ou ectrodactilia, quando tem menos dedos. A gente foi observando todo tipo de malformação na região cefálica, por exemplo, uma braquicefalia quer dizer cabeça curta, glândulas parotoides de diferentes tamanhos. Vejam esse bicho aqui, essa aqui que vocês estão vendo na direita é do tamanho normal, e aqui na esquerda ela tem a metade do tamanho. Aqui algum problema na cartilagem, na pele que recobriria as narinas. Esse outro indivíduo aqui tem uma microoftalmia de um dos olhos, né? Então ele tem um olho normal e um olho pequenininho. Uma série de deformações, e mesmo quando a gente olha a anatomia, seja por dissecções ou seja por tomografias computadorizadas, a gente consegue reconhecer um grande número de anomalias, muitas delas que não tinham sido ainda sequer descritas na literatura. E o que chamou a atenção também foram os olhos, né? Esse é um olho normal de uma Rhinella gimi, e observamos vários tipos de anomalias. Por exemplo, aqui em cima vocês veem a íris, que deveria ser
convexa, ela está côncava nesse indivíduo, essa pálpebra está completamente anômala do que deveria ser, esse olho apresenta provavelmente catarata, assim como na gente, né? Uma doença, ou uma infecção, oriunda de uma infecção, um olho em degeneração, não funcional, e até mesmo indivíduos com ausência de olhos, ou mesmo que ele tenha algum olho por baixo da pele, a pele recobre totalmente a região onde estaria o globo ocular. Então, alguns dos indivíduos são cegos ou funcionalmente cegos. Eles podem ter um olho que funciona, mas não conseguem enxergar. Também descrevemos toda essa variação. E, mais recentemente, isso não é publicado, é uma ideia que a gente está pensando ainda, como que os indivíduos vão ficando com como que eles vão perdendo os olhos? Será que eles já nascem sem olho, né? Metamorfose, ou durante a metamorfose acontece alguma coisa, ou o girino não tem o olho, ou ainda pode acontecer a perda do olho durante a vida. Isso que a gente está hipotetizando agora, por vários caminhos, o olho pode começar a degenerar até que o indivíduo fique sem o olho. E isso vai gerar indivíduos completamente cegos, sem os dois olhos, ou aqueles caolhos, que só tem um olho e esse único olho pode ser funcional. Isso aí vai dar para a gente 3 grupos funcionais: o indivíduo normal, o indivíduo cego e o indivíduo caolho. Com esses 3 animais, a gente ficou interessado, então, em estudar a história, um pouquinho da história natural. O que afetaria na história de vida desses sapos a perda completa ou parcial da visão? Então, uma aluna minha de mestrado, a Júlia, passou um tempo lá em Noronha para estudar todas as consequências da perda da visão. A primeira questão é que a gente sabia que as rinelas são forrajadores ativos. O vídeo não está muito bom, mas vocês conseguiram ver que o bicho persegue o grilo visualmente. Então ele usa uma pista visual para capturar o alimento. E na ausência de visão, como é que ele faria? Então o que a gente pôde observar foi que o indivíduo fica parado, ele muda a estratégia de um forrajador ativo para um predador de espreita. Então ele fica parado e espera um inseto andar por cima dele ou tocar ele, e só assim que ele vai se alimentar. Então veja que mudou a estratégia alimentar dos bichos. Isso aí provavelmente teve consequências no conteúdo estomacal. Então a gente foi olhar o estômago desses indivíduos e viu que realmente a dieta dos bichos normais, com 2 olhos, era fundamentalmente composta de besouros e formigas, ao passo que a dieta do caolho era composta principalmente de diplópodas, que é um pouco diferente do que é relatado na literatura como dieta de rinela. Então a gente vê um perfil alimentar diferente. E também a quantidade de itens alimentares variou. Veja que o normal tinha muito mais conteúdos no estômago do que mais ou menos o dobro, ou mais do que o dobro, do que o caolho. E o cego não tinha nada no estômago. Todos os bichos cegos que a gente abriu não tinha nada no estômago. E aí, o que ele come? Dá para a gente responder essa pergunta? Será que tem algum método que a gente poderia descobrir o que ele se alimenta? Porque de alguma coisa ele deve estar vivendo. Então a gente foi fazer um estudo de isótopos estáveis e comparando o perfil de nitrogênio e carbono, né, que são os isótopos, dos 3 grupos funcionais, a gente vê que o perfil dos cegos é muito similar com o perfil dos caolhos e muito diferente dos animais normais. Então a gente chegou à conclusão de que, ou à sugestão de que os cegos devem estar se alimentando da mesma forma ou com perfil isotópico similar ao dos caolhos.
Interessante que na dieta desses bichos, veja que aí existe até um problema de conservação, porque o bicho é uma espécie invasora em Fernando de Noronha. Foi levada para lá há mais ou menos 100 anos atrás. E eles estão se alimentando tanto de fauna endêmica, como esse caramujo endêmico de Noronha, ou esse lagartinho, que é o Traquileps, também endêmico de Fernando de Noronha, mas também da fauna ameaçada, como esse caranguejo, que inclusive é proibido a caça, né, porque ele foi muito caçado para consumo humano lá na ilha. Então, é uma espécie ameaçada e está sendo ingerida por uma espécie invasora. Um problema de conservação. Bom, vamos lá. Se eles se alimentam, então, de maneiras diferentes, com itens alimentares diferentes, com quantidades diferentes, eu esperaria também que isso afetaria a condição corpórea dos indivíduos. Testamos com essas regressões e também chegamos na mesma conclusão. Os animais com 2 olhos têm um perfil, têm um maior índice de condição corpórea, né? Por exemplo, você dividindo aí a massa pelo tamanho do bicho. E os cegos têm a pior condição corpórea, eram mais magrelos. E os caolhos tinham uma condição corporal intermediária. Afetando, então, a diferença na visão afeta a tática alimentar, que afeta os itens alimentares, que vai afetar a condição corporal. O que mais afeta? Será que essa cadeia de efeitos vai afetar, por exemplo, a reprodução? O normal, então, na maioria dos sapos, é o macho vocalizar para atrair a fêmea. Mas também, bastante comum nas rinelas, é uma outra estratégia de caça que a gente chama de busca ativa. Uma estratégia alternativa, onde os machos saem agarrando qualquer coisa que eles veem na frente que minimamente tenha o tamanho ou formato de uma fêmea, porque uma hora eles podem achar uma fêmea. E aí, olha lá, o cegueta em amplexo com as macrófitas, com essas salvínias, essas plantas aquáticas aí, em amplexo. Lógico que aí não vai dar nada. Mas vejam que às vezes os bichos que têm visão comprometida conseguem arrumar um par. Né? Eu prometi para os meus alunos aqui que eu não ia fazer aquela piada de que em terra de cego o caolho é rei, mas foi exatamente o que aconteceu aqui. A fêmea é completamente cega, ela tem os 2 olhos comprometidos e o macho tem um olho só comprometido. É um macho caolho. Então, mesmo assim, com a ausência da visão, eles conseguem encontrar parceiros e reproduzir. Mas a gente observou que o número de ovos produzidos por fêmeas difere nos 3 grupos. As fêmeas cegas produzem menos ovos do que as fêmeas caolhas e menos ovos do que os animais normais. Né? E isso aí também afeta uma medida que a gente chama de esforço reprodutivo, que é quando a gente controla esse número de ovos pelo tamanho do bicho. Então, também é afetada a questão reprodutiva dos bichos. Então, veja que interessante, a gente descreve um efeito que a gente chamou de efeito catarata, também, de novo, desculpa a licença trocadilho, mas é todo um efeito que a gente observou desde mudança na estratégia alimentar, que vai afetar conteúdo e quantidade dos itens alimentares, afetando perfis isotópicos, que são mensuráveis, afetando, por consequência, as condições corporais dos bichos, e, por último, chegando na fertilidade e esforço reprodutivo, podendo até, inclusive, você pensar no longo prazo, afetar o fitness desses bichos. Um trabalho muito interessante sobre história natural. Mas aí todo mundo me pergunta, por que eles ficaram assim, deformados? É uma pergunta que sempre vem e vocês já deviam estar pensando nessa pergunta. Por quê? Em Fernando de Noronha, eu já vou dizer, ainda não temos a resposta conclusiva. Mas em Bermudas, que é uma outra ilha, também paradisíaca, onde os sapos também foram introduzidos, mas de outra espécie, a Rhinella marina, mas é uma espécie muito próxima filogeneticamente com a gime, foi introduzida e lá também tem uma alta incidência de bichos com malformações.
Vamos ver esse bicho aqui. Olha a dificuldade dele respirar. Isso é lá em... Eu até me identifico com ele porque eu sou um pouco asmático também. Ele tem essa pele, né, que deve estar recobrindo alguma parte que não deveria na região das narinas. Então esse é um dos tipos de problema que a gente tem lá em Bermudas, mas lá o pessoal, especialmente liderado pelos trabalhos feitos pela Jamie Bacon, descobriram que lá a causa das malformações estava relacionada com poluentes ambientais, com químicos, até mesmo agrotóxicos e outros poluentes liberados lá em Bermuda. Será que, então, isso é a causa das malformações em Fernando de Noronha? A gente tem uma análise prévia, ainda não, outro trabalho ainda não publicado, mas que mostra que existe uma correlação entre o grau de antropização da área onde a gente encontra os bichos com a taxa, a frequência de indivíduos malformados. Então pode ser que tenha um componente ambiental, sim, nas malformações dos bichos de Fernando de Noronha. Ainda inconclusivo, como falei para vocês. Mas pode ser que exista um componente genético nessa equação, por exemplo, porque foram introduzidos poucos indivíduos nessas ilhas. São levados alguns indivíduos e esses poucos indivíduos vão ter que se reproduzir entre si e gerar descendentes que vão manter aquela população. Então, será que existe uma taxa de endocruzamento, inbreeding, muito grande entre esses indivíduos também? Pode ser uma possibilidade. Então, para estudar isso, a gente vai ter que visitar não só Fernando de Noronha e Bermuda, mas outras ilhas, como o Havaí, por exemplo, onde os indivíduos de Rhinella também foram introduzidos, mas no Havaí, os indivíduos são normais. Então, o que tem de diferente no Havaí de Fernando de Noronha e Bermudas, por exemplo? Com esse intuito, então, a gente está coletando amostras de tecido desses bichos em diversas ilhas, no Caribe, em Bermudas, na Flórida, né, eles foram introduzidos também, e também de populações nativas, naturais, como no Panamá, na Guiana, no Brasil, na Amazônia, outras populações invasoras no Havaí, na Austrália. A gente já tem esse material e agora estamos fazendo essas análises moleculares para testar também a taxa de endocruzamento e variação e tentando identificar se existe algum componente genético. Não posso dizer nada sobre isso porque as análises ainda estão sendo feitas. Esse aqui é um mapinha até interessante, porque no caso da Rhinella, como elas foram introduzidas propositalmente, em muitos casos pelo exército durante a Segunda Guerra Mundial, para controle de pragas, a gente tem as datas das introduções e o número de indivíduos que foram introduzidos em cada um dos lugares. Então, com esse mapeamento histórico, é muito legal para a gente poder cruzar com os dados genéticos e também das populações ancestrais. E é um sistema de estudo fantástico que ainda é pouco explorado e fica aí a dica para quem tem interesse nesse tipo de trabalho. Mais recentemente, então, o ano passado, eu tive o prazer de voltar a Noronha com o Peter Nerins, que já apareceu nesse simpósio aqui, na palestra, pelo menos na palestra do Rafael Marques, que eu assisti. O Peter Nerins é uma autoridade nos estudos de comunicação em anuros e outros vertebrados, né? Impressionante os trabalhos do Peter. E a gente foi lá, então, para estudar a comunicação. E a vocalização dos bichos, e a audição também, que é uma outra parte da comunicação que é um pouco menos estudada aqui no Brasil. Será que também afetada pelas malformações? Fomos também com a Ariadna, que é uma pós-doc do Peter, e coletamos os bichos, gravamos bichos normais e os deformados também.
Muitos de vocês já reconhecem a vocalização da Rinella, né? Porque é um bicho, um dos mais famosos sapos no mundo. E a vocalização dos normais e dos mal formados não diferiu. Foi a mesma. Gravamos também não só o canto de anúncio, mas também uma outra vocalização, que é a vocalização de soltura, o canto de soltura. Esse é muito fácil de ser produzido, é só segurar o bicho como se você estivesse entrando em amplex com ele. Também gravamos os cantos de soltura de vários indivíduos e fizemos os testes e não houve diferença entre a vocalização de bichos deformados e bichos normais, tanto para o canto de anúncio como para o canto de soltura. Tudo bem. Depois, estudamos também a audição desses bichos. Aí a gente tem um equipamento que é o mesmo que a gente usa para inferir a audição de recém-nascidos, de crianças, e a gente usa esses equipamentos que são mini caixas de som, que vão produzir sons lá no tímpano do bicho. Depois a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre esses experimentos de emissões otoacústicas. E a gente consegue medir a audição dos bichos normais e deformados, e também alguns indivíduos possuem até deformações no formato dos tímpanos. Vê esse bicho aqui, ele tem um tímpano muito oval e não tão redondo como seria o normal, e o normal é plano, e esse aqui é todo enrugado. Então, externamente, a gente já vê que existe um problema no tímpano desse bicho. E o legal também é que nesse caso aqui, são dois lados de um mesmo indivíduo. Então, ele tem um lado com um tímpano deformado e outro lado com um tímpano normal, que permite para a gente um teste maravilhoso em termos estatísticos. Medimos a audição desses bichos, tanto dos normais como dos mal formados não no tímpano, mal formados, por exemplo, com ausência de membros, com dedos a mais. E a audição desses indivíduos mal formados é igual, sem diferença de um indivíduo completamente normal, sem nenhum problema externo, né? Porque a gente não estava analisando aí problemas internos. Não houve diferença, então, na audição de normais e deformados, nem na vocalização, nem na audição. E aqui um ponto interessante é que a gente descreve que a audição ela tem dois picos onde o bicho escuta mais. E esses dois picos coincidem justamente com o canto de anúncio. Então ele tem um pico especializado na audição do próprio canto de anúncio e uma outra faixa onde ele consegue escutar que está relacionada com o canto de soltura. Veja que o canto de soltura, às vezes, não é muito estudado, mas ele é muito importante até mesmo para a sobrevivência dos indivíduos. A gente sabe que nessas lagoas, essa é uma foto de lá também, no dia seguinte de um evento reprodutivo, a gente pode encontrar várias fêmeas e até mesmo alguns machos mortos na lagoa por conta de amplexos, ou brigas, né, por amplexos. Os machos ficam brigando em cima da fêmea e afogam a fêmea, ela morre afogada. Ou ainda um macho pode entrar em amplexo com outro macho. E pode acabar, e se vários machos resolverem entrar em amplexo com aquele mesmo macho, isso aí pode causar também a morte daqueles indivíduos. Então, o canto de soltura pode significar a diferença entre a vida e a morte para esses bichos. Então, é importante também que eles escutem bem e também uma importância fundamental do canto de soltura para esses bichos. E depois a gente estudou também a audição desses bichos, né, com tímpano deformado, e realmente o tímpano deformado pode ser só pelo tímpano ou por estruturas internas, faz com que o bicho não escute. Veja aqui a linha vermelha, que é a linha do bicho, do lado, né, do mesmo indivíduo com tímpano deformado, ele não escuta, ele não tem esses picos que a gente esperaria de um tímpano normal. Então, chegamos à conclusão que, além de indivíduos cegos, existem indivíduos surdos nessa população.
é o que nos leva ao nosso próximo assunto, os surdos. No caso dos surdos, a gente estudou os braquicéfalos. Braquicéfalos, então, são os bichinhos também super legais da Mata Atlântica. E a gente resolveu estudar a audição, porque eles não têm tímpano externo. Para começar, o tímpano estaria aqui, né, cobrindo aqui, não é um braquicéfalos, isso aqui é um outro bicho somente para ilustrar, e embaixo do tímpano a gente teria alguns ossículos que vão levar a vibração do tímpano lá para o ouvido interno. Existem vários canais de audição em anfíbios, né? 3 no caso, mas 2 mais importantes, que são isso aqui também já foi falado, acho que na palestra do Rafael Marques. Existe o canal para frequências altas e para frequências baixas. Abaixo de 1 kHz é escutado por essa via que passa pelo músculo operculares e chega até a papila anfibiorum, que é justamente o órgão que vai sentir, vai transformar essas vibrações num sinal elétrico para o cérebro. E também frequências agudas são normalmente escutadas pelo tímpano, e do tímpano passa pela columela e vai chegar lá na papila basilar. Então esses 2 canais, né, são os mais comuns e mais estudados nos anfíbios, são os principais, e esse aqui é super importante, né, do tímpano até a papila basilar, porque escuta frequências acima de 1 kHz. E essa parte não existe nos braquicéfalos. E por que isso é importante, né? Não existe nos braquicéfalos, mas em vários outros. Isso não aconteceu só nos braquicéfalos, né? Aconteceu em vários outros ramos da árvore dos anfíbios. É importante porque esse bicho vocaliza a 5 kHz, muito mais do que 1 kHz, que é a partir da frequência a partir da qual o tímpano vai captar os sons. Vocês devem estar escutando, enquanto eu falo, um som baixinho de grilo. Vocês podem até aumentar o volume do seu computador, mas o bicho ele canta baixo mesmo, mas em volume, mas alto em frequência. A frequência de um canto de anúncio de algumas espécies desse gênero braquicéfalos, e especialmente das espécies que a gente estudou, é por volta de 5 kHz. Então ele tem que usar algum canal de recepção de som de frequências altas para poder escutar o próprio canto. A gente fez uma série de experimentos para tentar entender um pouco melhor a audição dos bichos, e esse aqui é uma rinela de novo, é a princesa, né? Os bichos aqui no laboratório às vezes ganham nomes pelos meus alunos, e a gente levou num laboratório de física que trabalha com laser para medir as vibrações que, por exemplo, a vocalização que está saindo dessa caixinha de som vai produzir. Aqui vocês estão vendo o laser atingindo o tímpano, a gente consegue medir quanto que o tímpano está vibrando com o som produzido pelaquela caixinha de som. E a gente vê que existe, o tímpano entra em ressonância com a frequência muito parecida com a frequência do canto dessa espécie, que é a frequência dominante do canto dessa espécie é por volta de 1,3 kHz, que é exatamente quando o tímpano entra em ressonância com a caixinha de som, e a gente foi modulando o som que sai dessa caixinha. Se tiver um pouco complicado essa parte, também depois eu explico, não vou explicar agora por questão de tempo. No caso do o braquicéfalos, a gente fez um experimento, mas ele, como não tem tímpano, o que fez? Primeiro, a gente teve que revestir o bicho com microesferas reflexivas para conseguir captar a vibração do laser, e mediu a vibração do bicho em vários pontos, porque ele não tem tímpano. Onde que a gente vai medir? A gente resolveu medir o bicho inteiro. E aí a gente captou que na região central do corpo é onde o bicho entra em ressonância com a faixa de frequência do seu próprio canto. Então vocês podem ver nessa figura animada onde no braquicéfalos ele vibra de acordo com a frequência que a gente está emitindo. Então, pode ser que ele não use o tímpano para captar o som externo. Pode ser que ele capte o som externo nessa região no meio do corpo, que é mais ou menos onde fica o pulmão, assim como em peixes. Então a gente eu só estou contando o caminho da pesquisa. A gente foi
estudando, então depois fizemos tomografia computadorizada, cortes histológicos e reconstrução tridimensional de órgãos internos, para tentar entender por onde que essa vibração poderia passar até chegar lá, aqui vocês estão vendo o labirinto, mas lá, desculpa, os canais semicirculares, mas lá dentro está o ouvido interno. Então a gente queria saber como é que o som chegava de uma vibração no meio do corpo até o ouvido interno. Aqui uma foto do Antônio Sebem, ele está me mandando fotos maravilhosas esses dias, é uma foto que mostra mais ou menos o que a gente reconstruiu aqui. Pode ser que exista tem um líquido, né, que é a perilinfa, que conecta o pulmão, ela se conecta à coluna, passa por toda a coluna e a coluna encosta ali no pulmão. Pode ser que essa perilinfa consiga conduzir a vibração do pulmão até os canais do ouvido interno. Existem ligações da perilinfa no ouvido interno. Então a gente foi estudar essa via anatômica, que poderia ser a única solução que a gente encontrou baseado nas vibrações do corpo do Brachycephalus. Vibra a região do pulmão, o pulmão faz vibrar esse líquido da perilinfa, e essa perilinfa está conectada lá dentro no aparelho, no ouvido interno. E estudamos diferentes espécies para entender melhor o que estava acontecendo. Primeiro, uma esquinoquinema, que seria da mesma família do Brachycephalus, há controvérsias, mas a perilinfa, em verde, se conecta a essa região, que é muito próxima do vermelhinho aqui, que é a papila basilar. Lembra que eu falei que a papila basilar é o órgão sensitivo das frequências agudas, essa que a gente está querendo perceber. E tem aqui, em amarelo, um nervo que vai conectar a papila basilar ao cérebro, levar a informação, então, do som para o cérebro. E aí o bicho vai conseguir escutar, realmente. Só quando ele processa a informação em termos neurológicos. Então, na esquinoquinema parva, até poderia ser dessa maneira, porque existe uma conexão da perilinfa com o órgão de audição, e esse órgão tem um nervo que leva lá para o cérebro. E no Brachycephalus pitanga, vejam que já não tem a conexão da perilinfa com a papila basilar. Então, mesmo que a vibração venha pela perilinfa, ela não vai chegar no órgão sensitivo. E existe uma inervação um pouco menor do que aquela inervação um pouco mais robusta do que na esquinoquinema parva. E no Brachycephalus efipium, não há conexão da perilinfa e não há nervos. Sistema nervoso conectando com a papila, então não há como o bicho escutar. E será que a gente poderia demonstrar isso de outra forma? Sim, a gente colocou ainda eletrodos no cérebro dos bichos, produziu sons em várias frequências e mediu a resposta neurológica dos bichos aos sons provocados. E a gente vê que esquinoquinema parva em azul responde a frequências graves e frequências agudas. Aqui vocês estão em 2.000 Hz, 5.000 Hz. Lembra que eu falei que o canto do Brachycephalus é por volta de 4, 5.000 Hz. Estaria por aqui o canto do Brachycephalus. Então, a esquinoquinema parva responde neurologicamente a essas frequências. Mas tanto o pitanga como o efipium, que são esses dois carinhas aqui de cima, só respondem a frequências graves, provavelmente abaixo de 1.000 Hz, tá vendo? Que é provavelmente relacionada àquela outra papila, que chama papila amphibiorum, que é aquela que vai captar os sons graves. Então eles escutam sons graves, mas eles não escutam sons agudos, acima de 1.000 Hz, onde exatamente estão os seus cantos de anúncio. Então eles são surdos para o próprio canto de anúncio. Então, como é que eles fazem? Para se comunicar. A gente sabe que os brachycéfalos têm um repertório visual interessante. Como vocês estão vendo,
essas imagens, eles abrem a boca e passam a mãozinha na frente dos olhos, um repertório que até o Júnior descreveu faz bastante tempo. E é muito interessante, e eles são também contrastantes, né, com colorido muito vistoso, diurnos, várias coisas que fazem com que a gente pense que então a comunicação visual para eles seja muito importante, né? Olhos muito grandes com relação ao tamanho da cabeça. E aí a gente teve a ideia de iluminar os bichos com ultravioleta, com luz ultravioleta. E olha que legal, a gente viu que eles têm uns ciclos na pele que são fluorescentes. Isso aí também foi uma novidade. Era até então, né, era uma novidade para os anuros, e a gente não sabia que ao mesmo tempo um outro grupo de pesquisadores estava trabalhando com uma outra perereca também nesse sentido. E a gente ficou muito interessado em saber se essa fluorescência nos bichos poderia ser entendida como algum tipo de sinal visual também. Existem até adaptações bem interessantes nesses bichos. Olha o esqueleto de Brachycephalus, pitanga ou efípio, quando comparado com o esqueleto de parva, Esquinoquinema, de outro gênero, eles brilham muito mais quando iluminados com a mesma intensidade de luz ultravioleta. Então, existe alguma coisa nesses ossos que fazem os ossos brilharem mais. Então, parece sim uma adaptação diferente do que a gente vai encontrar em outros anuros. E esses ossos também são muito próximos do exterior, vamos dizer assim, eles estão ali divididos do exterior por uma camada muito fininha de pele, e essa pele sem pigmentos. Então, também uma outra evidência de que existe um significado adaptativo para essa fluorescência. Como o braque é do tamanho de um grão de milho, a gente resolveu então fazer um outro experimento com uma outra aluna de mestrado, a Mari agora, em que a gente colocou os bichos em caixinhas de vidro ou caixinhas de acrílico, e na caixinha de vidro a gente consegue ver a fluorescência, porque o vidro permite a passagem desse comprimento de onda de luz, mas o acrílico não. Então, quando a gente iluminar com a mesma luz UV, somente aqueles que estão na caixinha de vidro vão emitir esse sinal de duas cores do Brachycephalus, e esse aqui vai ter uma cor só, todo amarelinho, né, que vocês estão vendo também. É o mesmo indivíduo que a gente trocou aqui só para demonstrar o efeito do método, e oferecemos para uma galinha que comeria milho normalmente, e a galinha foi criada desde o ovo aqui no laboratório, e a gente estava com esperança de que ela fosse só no braque, que ela enxergasse todo amarelinho, mas evitasse esse aqui com um sinal que poderia ser aposemático ou um sinal de advertência. Mas para a galinha tanto fez, ela foi nos dois igual. E fizemos também um experimento com uma outra aluna de mestrado, a Bia, com massinhas, reproduzimos um braque marrom, existem brachycephalus marrons, um braque amarelinho, que é o efípion, e um braque cor de pitanga, que é o pitanga. E aí espalhamos na natureza, tanto dessa maneira como dessa, né, por efeitos de controle, porque um bicho é camuflado, o outro poderia ser aposemático. A gente resolveu estudar o aposematismo, porque é muito fácil a gente falar que o bicho é aposemático, mas nunca ter testado isso. Então a gente fez o teste e realmente mostrou que os predadores naturais predam muito mais o bicho marronzinho, que pode não ter as toxinas que tem os bichos coloridos, mas a gente está interessado nas cores especificamente. E trocamos as localidades. Trabalhamos tanto em Santa Virgínia como na Serra do Japi. Na Serra do Japi vocês podem ver que o amarelo foi muito mais evitado do que o vermelho, porque na Serra do Japi é onde tem o amarelo, e o vermelho é um padrão de coloração que não existe lá. Então a gente ainda testou a hipótese assim, dos predadores reconhecerem o bicho que existe lá, por isso não comem o amarelo, e testam um pouquinho o vermelho, embora comam mais do marronzinho, que é o bicho palatável.
Eu já estou falando muito, estou vendo que estou passando do tempo, por isso cheguei no bicho mudo, que é o caso da megalose. A gente sabe que as espécies desse gênero são mudas. Então, isso aí também levantou para a gente outra pergunta. De novo, com outro aluno do mestrado, Guilherme, agora, falei, Guilherme, vai lá no campo ver, então, se o bicho é mudo, como é que ele faz para se comunicar? E normalmente a gente pensa na comunicação acústica. Ainda mais um bicho que noturno como esse. E o Guilherme ficou horas no campo monitorando esse bicho, filmando, colocou um monte de câmeras, e é um bicho super difícil de achar já, um bicho arisco, não é fácil, foi um projeto muito arriscado. E uma noite ele me ligou, falou, olha só, mandou o vídeo, olha só o que eu vi, você não vai acreditar. O bicho usa o saco vocal como um sinal visual, ele tem um saco vocal pigmentado, branco, isso faz um contraste com o fundo escuro e a cor da pele escura também, e ele produz sinais visuais sem emitir som. Então ele ainda usa o saco vocal, mas sem vocalização, somente para comunicação visual. Foi muito legal essa história do mudo e também leva a gente a perguntar outras coisas sobre outros mudos. A Megalosia guild lá do Rio de Janeiro, por exemplo, não tem saco vocal. E agora? O bicho é mudo e não tem saco vocal. Como é que ele se comunica? Não sei dizer. Fica a pergunta também aí, um outro tema interessante para algum de vocês resolver estudar esse bicho, não só no Rio de Janeiro, acho que deve ter um pouco mais do que o Rio de Janeiro, a distribuição desse bicho, mas eu lembro dele lá na Serra dos Órgãos, e lá é até relativamente possível de encontrar esses bichos. E por outro lado, e finalizando, é o 11º trabalho que eu vou falar para vocês hoje, a Megalosia boticariana, que é um bicho que tem saco vocal, mas que também é muda. Quando a gente fala que é mudo, o bicho é mudo com relação à vocalização de anúncio. Mais recentemente, descobrimos uma série de sons bastante misteriosos que esse bicho produz. Ele vocaliza muito baixo em volume, e sons nada padronizados. Vocês estão vendo aí frequências baixas, frequências altas, como aqui, né, no ar, frequências baixas ou frequências muito agudas, perto de 10, 15 kHz, ou frequências espalhadas em todas as faixas de frequência. Então, é um som esquisito, emitido em nenhum contexto que a gente conseguiu identificar, e ainda fica também misterioso por que eles estão fazendo esse tipo de vocalização e que tipo de vocalização é essa. Tá aí também outro tópico a ser estudado. Tá bom? Então, o que eu queria simplificadamente falar para vocês é isso, que é muito legal a gente pegar essas coisas, os aspectos pouco explorados dos bichos e um pouco mais a fundo, que a gente pode acabar descobrindo coisas muito interessantes. Eu queria agradecer todos os meus alunos, né? Isso foi um conjunto de trabalhos publicados e não publicados, e agradecer novamente ao Lucas pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Excelente explanação. Muito bom, um conteúdo super interessante, né? Porque explorar essa coisa das deficiências realmente é uma oportunidade para se entender adaptações e uma infinidade de coisas que possam ser reveladas a respeito da comunicação animal. Antes de eu abrir aqui as perguntas, recentemente saiu um trabalho, que quer fazer uma pergunta, inaugurar esse momento, perguntando algo a respeito da comunicação acústica em caudata. Recentemente saiu um trabalho interessante descrevendo o sinal acústico numa espécie de tritão. E é engraçado que tanto machos e fêmeas produzem esse sinal, então os pesquisadores imaginam que
esse sinal possa estar envolvido com algum mecanismo de orientação ou algum tipo de exploração comportamental. É um sinal acústico subaquático, né, o que é também mais interessante. Mas eu fiquei pensando, como o Caudato, assim, de uma maneira geral, é um grupo que falta a orelha média, se também não seria um grupo interessante, né? Se você visualiza isso como uma oportunidade também experimental para tentar entender esses caminhos auditivos, né, dentro dos anfíbios, né? Ali é sugerido, inclusive, que possivelmente eles consigam perceber sinais mecânicos através da boca e dos pulmões. Será que tem algum órgão que está por trás disso? Como é que você vê isso daí? Ó, a questão é o seguinte: parece que estudaram muito poucas espécies com relação à audição. Tem um anuro que consegue, ele transporta o som pela boca para chegar no ouvido interno. Tem essa questão da audição pelas patas, né, dos músculos ligados à escápula, levar o som lá para dentro do ouvido também. Então, na verdade, o que eu acho é que aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, 1.000 espécies ou mais de anfíbios, e a gente estudou a audição de 3. Quer dizer, na verdade, eu acho que se tiver algum maluco aí que resolva pegar e estudar a audição de anfíbios, né, pode ser salamandras, como você falou, né, ou anuros, vai encontrar uma infinidade de caminhos evolutivos diferentes que os bichos tomaram. Então, acho que tem muita coisa ainda para estudar realmente nisso, né? Legal. Ainda dentro desse assunto, a Tainara faz uma pergunta um pouco mais específica em relação aos braquicéfalos, né? Por que os braquicéfalos ainda gastariam energia cantando se os coespecíficos não ouvem? Aí já é uma visão bem adaptativa, né? Então, isso aí, inclusive, eu estou falando aqui, tem até herpetólogo que não acredita nisso aí que a gente publicou, que o bicho tem que escutar, porque ele tem até, inclusive, não só o canto de anúncio, tem cantos ainda que dá para descrever como um canto territorial, agressivo, tem vocalizações diferentes, e o que adianta tudo isso se o bicho não escuta? A minha impressão é que pode ser a gente está vendo uma coisa intermediária na evolução. Ou o bicho está perdendo, ele perdeu a audição antes de perder a vocalização, ou ainda pode ser que a vocalização ainda sirva como um estímulo visual, porque o bicho ainda mexe um pouco o saco vocal, ou ainda um estímulo mecânico. Isso ainda está para ser estudado, por exemplo, se quando ele canta provoca algum tipo de vibração no solo ou nas folhas, onde os outros bichos estão empoleirados. Então ainda pode ter uma função que a gente não sabe, mas também tem tem um contra de você vocalizar, que você atrai predadores. Então também parece que não é totalmente adaptativo, né? Pode ser contra-adaptativo você vocalizar nesse caso. Então ainda também é um outro campo interessante ainda para estudar. Assim, pegando um pouco carona nessa pergunta, né? O Carlos Araújo fez uma pergunta, acho que depois ele deve ter entendido que a conclusão é que o Brachycephalus é surdo em relação às frequências da sua própria vocalização. Mas aí ele pergunta aí como é que é como são as papilas, se tem alguma coisa de especial aí, né? Como são as papilas dos Brachycephalus. Não sei. A gente encontrou a papila ali, o que a gente conseguiu identificar, mas a gente não fez uma ultraestrutura das papilas. E eu acho que estudar anatomia de braquicéfalos, inclusive tem um projeto aqui em andamento para estudar anatomia de braquicéfalos, que é um prato cheio para descobrir coisas novas. Tá? Eu acho que isso aí falta. E o ruim do braquicéfalos é que é muito pequeno, tudo é muito microscópico, então é até difícil um pouco estudar, porque a gente não vê direito as estruturas, né? Ainda está para ser feito esse tipo de trabalho. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui que já vai para um tema um pouquinho diferente, do Regis Ferreira. Bom dia, professor Toledo. No futuro quero estudar metabolismo energético de uma espécie endêmica daqui da minha região. O que eu preciso fazer para estudar o metabolismo energético?
Muito estudo clássico de anfíbios foi com a taxa de consumo de oxigênio. Então, os clássicos que eu conheço, né, porque a gente tem feito ainda também a fisiologia energética, pouco estudada aqui de anuros, né, no Brasil também, taxa de consumo de oxigênio durante a vocalização, isso pode ser estudado, até bichos que emitem diferentes tipos de cantos, ou ainda também, eu sei que é possível você estudar com bichos recém-fixados em nitrogênio líquido, também dá para estudar alguma coisa de metabolismo energético, mas também não é muito a minha área, e eu acho que não posso discorrer muito sobre isso, mas os caminhos mais fáceis, eu acho que seria medir VO2, né, que o pessoal do metabolismo fala sempre, que é o consumo de oxigênio. O Moisés aqui colocou também uma questão ainda a respeito dos braquicéfalos. Se você conhece como acontece a seleção de machos pelas fêmeas, né, nessas espécies surdas. Não sei, não sei, porque se você, normalmente a gente faria um estudo medindo a vocalização, ver se a fêmea escolhe o bicho que tem um canto mais grave, por exemplo, ou o bicho que canta mais, né, uma taxa, uma frequência de vocalizações maior. Isso também, de novo, são as coisas clássicas. Mas aí, de novo, a gente está pisando em território pouco explorado. Se o bicho não escuta, como é que a fêmea escolhe? A minha ideia seria justamente ir para as outras vias de comunicação. Será que existe comunicação química nesses bichos? Será que a comunicação visual ou aquelas placas que os bichos têm, será que eles conseguem enxergar diferentes níveis de ossificação? E aí a fêmea vai escolher um bicho mais ossificado do que um bicho menos ossificado, no caso desse grupinho aí do Efipion. Então, tem muitas coisas assim, a gente teria que ir para áreas não usuais da comunicação em anfíbios. Olha, muita gente aqui colocando, elogiando sua palestra, falando que super didática a apresentação, eu concordo plenamente, aprendi muita coisa hoje. Eu até queria, assim, porque eu coloquei um monte de coisa, eu falei, não vai dar tempo, eu vou querer falar um monte de, tem muito assunto, cada artigo desses que a gente fez foi uma coisa muito diferente, né? Então, mas como era tudo bicho sem sentido, eu resolvi juntar tudo e dar algum sentido no final das contas. Não sei se fez algum sentido para alguém aí. Faz todo sentido, agora faz. Felipe, eu tenho uma pergunta a mais aqui também, que eu fiquei um pouco curioso. Eu conheço o Guilherme, um abraço aí para o Guilherme, se estiver assistindo a gente. Mas eu fiquei com uma pergunta, assim, depois que vocês começaram a explorar esse tempo de observação da Beggelose, vocês chegaram a gravar, a tentar gravar esses bichos utilizando algum equipamento de gravação ultrassônica, para, sei lá, quem sabe tirar da frente uma hipótese de que esses animais produzam sinais em uma faixa de frequência não audível para nós, seres humanos, né? Não gravamos com o gravador ultrassônico, a gente colocou gravadores autônomos no campo, também nos riachos, para ver se a gente conseguia captar algum tipo de som na faixa do audível. Não captamos. Quando a gente filmou os bichos e gravou também, eles movimentando o saco vocal, nenhum tipo de som foi emitido, porque a gente tem a gravação também, então não tem som audível. Mas a gente olhando o tímpano, esses bichos têm um tímpano muito pequeno e não é transparente, como é o tímpano dos bichos que escutam ultrassom, que se comunicam em ultrassom, como os bichos lá do sul da Ásia. A gente deu uma comparada assim e a gente não tem uma evidência de que eles cantariam em ultrassom. E também, se você pegar a relação de tamanho com o canto, dentro da família, a gente vê que os ilodes, quanto maior é o ilodes, mais grave ele canta. Isso aí segue aquela relação de tamanho e frequência normal para nulos, né? Relação holométrica. Então, a gente esperaria que a Meggelose, como é um grupo irmão, também seguisse essa tendência de quanto maior o bicho, mais grave ele cantaria. Então, pelo tamanho, eu diria que ele cantaria grave, se ele fosse um bicho que vocalizasse normalmente,
E pelo tímpano, eu não diria que ele consegue escutar ultrassom. Mas é tudo chute, tá? É que eu tô falando aqui é minha impressão de campo, é um chute educado, como a gente fala, mas assim, realmente, precisa estudar. Eu tô louco para estudar mais a audição dos bichos e como que funcionam os tímpanos e quais as frequências que os bichos escutam. Às vezes é mais fácil a gente saber como que o bicho canta, ou o que que ele canta, como ele vocalizaria, se a gente medir primeiro a audição, né? Ou qual a audição que está sintonizada para escutar melhor. E às vezes é mais fácil do que gravar se bem que megalose é tudo difícil, é até difícil você coletar um indivíduo. Se eu falar para você, precisa de um indivíduo, você vai ficar uns meses para trazer um indivíduo aqui para a gente testar a audição desse bicho. Então, tudo é complicado em megalose, mas por isso que é legal. É desafiador, é um risco, né? Para quem está começando, eu sempre falo assim, fazer um mestrado, a própria Tainara, que outro dia a gente conversou sobre isso, ela queria fazer mestrado, ela falou assim, eu gostaria de fazer mestrado com megalose. Eu falei, bom, é interessante, o Guilherme fez, mas é ultra arriscado, né? Você vai pegar um bicho desses para estudar, ou de repente a gente pode ir lá no brejo e pegar uma rinela e estudar a rinela, que é muito mais fácil. Então é uma decisão que os jovens pesquisadores têm que fazer, né? Quanto que ele vai arriscar, tem que medir um pouco, mas às vezes... No mestrado é um pouco arriscado, né? No doutorado também, mas eu acho que, assim, às vezes a gente tem que procurar esses casos esquisitos e meter a cara mesmo, porque a gente acaba encontrando, se você andar por onde todo mundo andou, você só vai chegar no mesmo lugar, né? Aquela velha história. Não, sem dúvida tem uma avenida científica a ser explorada, né? Sobre todos esses aspectos que envolvem esses órgãos sensoriais. Eu queria te parabenizar pela palestra. Acho que a gente está fechando essa série de webinários com uma palestra que eu posso usar aquele velho jargão, fechar com chave de ouro, porque foi muito interessante, a gente teve uma excelente audiência, porque o seu trabalho, aquilo que você desenvolve aí no seu laboratório, as colaborações que você tem, realmente são excelentes. Eu conheço o Felipe, fiquei 4 anos com ele na Unicamp, e o Felipe é um cara que trabalha muito, extremamente competente, e tem a admiração de muita gente. Então, eu só espero que essa pandemia possa acabar logo para a gente continuar vendo esses trabalhos lindos que você e seu grupo está publicando. Tá? Então, queria deixar agora os últimos comentários que você possa fazer aí para a audiência, antes da gente encerrar a nossa sessão. Olha, nesse sentido, eu acho que primeiro, muito obrigado pelos elogios. Também queria aproveitar e elogiar o Lucas, também é um pesquisador excelente, né? Ainda pós-doc, mas em breve espero que consiga aí uma vaga de professor, que está difícil hoje em dia. E seria uma honra ter mais um professor que trabalhe com comunicação em Neuros, porque é um campo muito vasto ainda. Todo dia a gente descobre uma coisa nova. Essa semana retrasada aí saiu um bicho que voa, uma pererequinha da Amazônia que canta 10 kHz, um canto super agudo, fora do comum. Então, sempre tem novidades extraordinárias e eu acho que ainda tem muita coisa e eu gostaria que mais gente trabalhasse com isso. Então, o meu recado é esse, que às vezes, de repente, mostrando algumas coisas interessantes aqui que a gente fez, estimule mais gente a trabalhar com isso, que tem muito campo, não precisa nem concorrer com ninguém, não tem sobreposição de trabalhos, tem muita área para ser estudada e pode ter consequências ainda muito profundas. Eu tenho pensado também na evolução da comunicação animal, até chegar na comunicação tão complexa quanto a do ser humano. Será que tem a ver o que a gente estuda com o sapo, com a comunicação do ser humano? Tem muita coisa, muito mais do que a gente pensa em comum. Então, é um campo muito vasto e eu gostaria de deixar essa dica. Então, quem quiser, ainda tem muito o que se fazer nessa área de estudo. Ótimo. E quem quiser pode procurar o professor Felipe, eu deixei aí o contato, passar mais uma vez aqui
o site do Laboratório de História Natural de Anfíbios Brasileiros. O Felipe é um cara super receptivo, com certeza vai poder atender à medida que ele pode as dúvidas e as necessidades das pessoas, as curiosidades. Gostaria, então, agora de encerrar, né, agradecer a nossa audiência que acompanhou a gente durante esses 2 meses de transmissão, né, sempre às sextas-feiras, comunicar às pessoas que todas essas palestras, essa do Felipe e as outras que já aconteceram nas outras semanas, ficam disponíveis no nosso canal, então vocês podem tornar a assistir, né, ou encaminhar para as outras pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui ao vivo com a gente para assistirem. E queria dizer que a Fonotrópica o canal da Fonotrópica logo deve lançar novidades para abastecer o canal. A gente está encerrando essa série, mas logo teremos novidades, provavelmente com vídeos tutoriais, e também o webinário pode voltar a qualquer momento. Eu deixo um abraço forte para o meu amigo Felipe, um abraço forte para todos aí que estão assistindo a gente, para a audiência, meus amigos do Lanab que estão por aí, um beijão para todas as meninas, e um grande abraço para os meninos também, Mônica aqui chegando agora. Gente, até a próxima, espero que a gente possa voltar logo. Um abraço, Felipe. Falou, valeu. Até mais, tchau, tchau.